Então, pessoal, nosso objetivo agora vai ser terminar essa parte do dashboard aqui do meio. Então, para isso ele precisa consumir dados que a gente lançou aqui na receita. E claro, na última aula eu construí a forma como a gente podia tanto lançar as receitas e despesas como modificar as categorias usando o modal aqui embaixo. Então, o que eu fiz entre a aula anterior e agora? Eu preenchi com algumas despesas e receitas arbitrárias. Vocês podem dar uma olhadinha aqui numa lista de receitas e numa lista de despesas. Coloquei lançamentos aqui como, por exemplo, aluguel, alguns pagamentos de gasolina, academia, cinema como lazer. Coloquei os valores aqui no canto. E para receitas coloquei salário, comissões e alguns investimentos. Tá? Então, esses valores a gente vai utilizar para poder construir gráficos, mostrar como estão os lançamentos aqui e poder determinar categorias que a gente pode fazer filtro e despesas. Então, o primeiro passo, eu vou criar um callback que ele vai alterar tanto as categorias que a gente possui aqui, quanto as receitas que aparecem aqui no total, quanto um outro callback faria alteração das categorias de despesas e do somatório das despesas sempre que houver alguma alteração nos dados DF receitas e DF despesas que estão na memória RAM guardados pelo nosso DCC Store. Então vamos voltar aqui, eu vou começar construindo o callback. O que ele vai precisar? Ele vai precisar do output dele como sendo dropdown receita, que dentro do dashboard, se vocês lembrarem, o dropdown receita é justamente esse dropdown aqui de baixo. Eu vou alterar tanto o options dele quanto o valor que está preenchido dentro dele. Então eu quero que sempre que a gente tiver alguma alteração nos nossos dados, ele altere as opções que a gente tem aqui, como já deixe marcado todas as opções. Tá? Vamos partir do ponto onde todas estão marcadas. Por isso que eu decidi colocar o options e o values aqui. E eu também quero como output alterar esse P Receita Dashboards, que é esse componentezinho que está preenchido automaticamente com 10 mil, mas a gente vai preencher ele programaticamente. E o input disso tudo vai ser o nosso Store Receitas. Então eu vou criar uma funçãozinha aqui que eu vou chamar de Populate Dropdown e ele vai receber um único input que é o dado, data. Eu vou ter que transformar esse data num data frame, porque ele vem como uma lista de dicionários, que é o que fica guardado no Store, como a gente viu anteriormente. Eu vou pegar a coluna valor dele, e eu vou dar um sum para salvar ele, e eu também vou pegar todos os valores únicos que eu possuo na coluna categoria, e eu vou dar um ponto unique e depois vou converter isso aqui em lista. Tá? Então eu vou, antes de sair executando, eu vou só mostrar para vocês novamente, eu vou importar um PDB e vou dar um pdb.setTrace para eu pausar o meu código aqui, vou dar um return para que o código possa funcionar e vou reexecutar. Então ele atualizou, meu código parou aqui no meio. Na primeira execução ele já puxou os valores, então eu tenho aqui esse meu DF, o valor vai ser o somatório das minhas receitas, no caso tem 8.000, e esse val aqui embaixo, ele é a categoria, então eu tenho aqui o DF categoria aqui, eu dei um ponto unique e depois eu converti isso para uma lista para que eu possa guardar essas informações e tratar e jogar ali dentro. Então agora vem a parte um pouquinho mais chata que é, a gente precisa tratar esse dado para que ele se encaixe tanto no meu options quanto no meu values. Se vocês lembrarem, a gente sempre utiliza uma lista de dicionários, então aqui eu já deixei pré-construído uma mesma que a gente sempre utiliza, que é val aqui. Então ela seria isso aqui, eu pego todos os valores da categoria, faço uma lista de dicionários no formato que a gente sempre fez, eu já vou retornando elas aqui dentro. Então como a gente tem 3 outputs, eu preciso passar 3 elementos aqui. Vou passar esse valor aqui como sendo os meus elementos das receitas, vou jogar também o meu valor aqui no final, e eu vou dizer que o valor, que é o somatório, vai ser o output final do meu children aqui embaixo. Então eu já tenho feito isso, eu vou simplesmente dar uma leve alterada nesse valor, eu vou transformar ele em string, utilizando esse f para poder colocar o valor como um número aqui dentro e ele se convertendo numa string no formato float, que é o que isso aqui está indicando. Vou tirar o meu setTrace, vou cancelar e reexecutar o meu projeto, atualizar, e aí reparem que a gente já tem o valor atualizado da receita aqui com todas as opções de marcar salário, comissão e investimentos. Então esse código aqui é um código bem simples, eu vou copiar e colar ele e eu vou fazer uma substituição dos valores. Sempre que eu ter receita, eu vou trocar por despesa
vou salvar e eu espero que o código também funcione para despesas. Então tá ali, a gente tem despesas, todas as categorias possíveis, a gente tem R$ 3.050 lançados de despesa. Vamos colocar uma despesa arbitrária aqui, vamos supor que a gente gastou pet shop. Vamos supor que a gente tenha gastado R$ 200 na pet shop, então ele é... Eu não tenho a categoria adequada aqui, vamos colocar temporariamente como lazer, tá? Eu vou adicionar a despesa e tá lá. A gente tem um lançamento que antes estava 3.050, agora está 3.250. Então ele já está funcionando, está computando os valores para a gente. E a gente já tem agora nosso dashboard começando a funcionar. Eu vou colocar para vocês aqui um outro callback bem simples, não vou entrar em muito detalhe sobre ele, porque imagino que seja intuitivo nesse ponto, que contém essas linhas aqui e ele vai alterar o nosso saldo aqui no canto. Então ele vai outputar o P-saldo dashboards, ele vai entrar tanto despesas quanto receitas, eu converto os dois em data frame, faço um somatório do valor de receitas e despesas e esse valor aqui vai ser jogado dentro do saldo. Não vou entrar em detalhes, é um callback simples, a lógica vocês, eu acredito que já tenham entendido a essa altura. E agora a gente vai começar a de fato preencher os nossos gráficos aqui.